O sistema sensorial tem a função de captar informações do meio externo e transmitir para o sistema nervoso, que possui funções de integração e coordenação. O olho, principal órgão do sistema sensorial, é responsável por captar estímulos luminosos, transformando-os em projeções de imagem. Externa e macroscopicamente, é possível identificar estruturas como o bulbo ocular, que se encontra em uma cavidade óssea denominada órbita ocular, além da íris, pálpebra inferior e pálpebra superior ou móvel. O olho possui ainda estruturas de proteção, cílios e sobrancelhas, a fim de evitar que partículas ou agentes invasores entrem em contato e causem danos, como irritações ou inflamações. Podemos, assim, citar a conjuntivite, uma patologia associada à conjuntiva, membrana que recobre o bulbo ocular. Ao se fechar, a pálpebra superior nos lembra o funcionamento de uma câmera fotográfica. A íris funciona como o diafragma do olho. Quando o ambiente não está bem iluminado, ela se dilata, aumentando o tamanho de uma cavidade que se encontra em seu centro, a pupila. Da mesma forma, quando há muita incidência de luminosidade, a íris se contrai, não deixando o olho receber tanta claridade por meio da diminuição da pupila. É importante lembrar que a pupila não é uma estrutura, e sim uma abertura no centro da íris. Com auxílio dos melanócitos, as células responsáveis por produzir o nosso pigmento, a melanina, a íris pode se apresentar de diversas cores, variando de pessoa para pessoa de acordo com a genética. Ela pode ser verde, azul e castanho. E em casos muito raros pode também haver outras pigmentações. O bulbo ocular apresenta 3 camadas ou túnicas. A túnica mais externa, fibrosa, caracterizada pela córnea, camada transparente protetora da íris e que funciona como meio de refração para os raios de luz, e também a esclera, que nós costumamos chamar de branco do olho. A esclera compreende uma proteção para todos os mecanismos e modos de inserção do músculo que controlam o movimento ocular. A túnica intermediária, a vascular, é onde habitam os nervos. Ela é composta pela corióide e forra a maior parte da esclera. O corpo ciliar também é uma parte da túnica vascular e tem por função unir a corióide à íris. Essa camada é bastante espessa e seus espessamentos chamam-se processos ciliares. Os processos ciliares são responsáveis por prender o cristalino à lente dos nossos olhos por meio de um ligamento, o ligamento suspensor da lente. O olho é ainda mais parecido com as câmeras fotográficas do que nós podemos imaginar, e não são só as câmeras que possuem ajuste do foco. O corpo ciliar também possui um músculo que se contrai de acordo com o que queremos enxergar, controlando a tensão do ligamento suspensor da lente, o que chamamos de mecanismo de acomodação. A túnica vascular também compreende o músculo dilatador da pupila e o músculo esfíncter da pupila, responsáveis por todas as funções da íris, já citada. A retina, túnica mais interna, é encarregada de captar estímulos luminosos e transformá-los em imagem. Uma porção da retina, denominada ora serrata, contém cones e bastonetes, as células fotorreceptoras. Essa porção, também conhecida como fundo do olho, subdivide-se em mácula e disco do nervo óptico. É sobre a mácula que os raios devem incidir para que se haja a formação perfeita da imagem. E é aí que a miopia entra. Se você tem miopia, com certeza sabe o quanto é complicado ter imagens formadas antes da mácula. Mais uma vez, vamos comparar a visão com a câmera fotográfica. Nessa imagem também é possível se observar as túnicas. E também é possível observar o local com que ajustamos o foco da câmera fotográfica. Nessa próxima imagem, podemos observar todas as estruturas já citadas: a íris, o corpo ciliar, o ligamento suspensor da lente, a mácula e o disco do nervo óptico. O humor aquoso e o corpo vítreo são os líquidos dos olhos, mas calma, eles ainda não são as famosas lágrimas que a gente costuma tanto produzir no final de semestre.
O humor aquoso é semelhante ao plasma sanguíneo, porém não possui proteínas. Ele preenche o espaço entre a córnea e a íris, que é denominado câmara anterior, e preenche também o espaço entre a íris e o ligamento suspensor da lente, denominado câmara posterior. O corpo vítreo, substância gelatinosa transparente e incolor, preenche quase todo o espaço atrás da lente dos olhos. O movimento ocular não é um passe de mágica. A gente conta com músculos para exercer essa função. Os músculos extrínsecos do olho compreendem o músculo reto superior, o reto inferior, o reto medial, o reto lateral e ainda contamos com os músculos elevadores da pálpebra, o músculo oblíquo superior e o músculo oblíquo inferior. Na próxima imagem nós poderemos ver eles de frente. Músculo reto superior, músculo reto medial, músculo reto lateral, músculo reto inferior, oblíquo inferior, oblíquo superior e músculo elevador da pálpebra. A glândula lacrimal, localizada lateralmente e superiormente ao bulbo ocular, é incumbida de produzir as lágrimas, que umedece o olho e impede o ressecamento da córnea. Como consequência da produção constante de lágrimas, é necessário que elas sejam drenadas. Os canalículos lacrimais, na parte média do olho, desembocam no saco lacrimal, que dá origem ao ducto nasolacrimal. Ao chorarmos, tal fato nem sempre se caracteriza com uma gripe momentânea. O nariz realmente entope pelo excesso de lágrimas drenadas para o ducto nasolacrimal. E é assim que a gente fica na época de prova todos os dias. Mas fica tranquilo, as férias já estão batendo na porta.